Olá, este é o tutorial elaborado pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Vanderlei sobre o preenchimento do formulário de programação das atividades práticas no Hospital Universitário. Este formulário ele tem como grande objetivo organizar, gerar informações para garantir que os nossos cenários de práticas estejam prontos e que possam garantir uma melhor experiência de aprendizado. Ele serve tanto para disciplinas da graduação como do ensino técnico, como também estágios supervisionados. Você vai começar o preenchimento deste formulário se você já tiver respondido ao censo do ensino. Se não, você deve inicialmente responder ao censo do ensino que está aqui neste formulário, está disponível neste endereço de formulário, preenche lá e depois retorna. Então, vou simular aqui um preenchimento, né, de uma disciplina. Vou colocar aqui o meu nome, tá? Um nome fictício. Eu vou colocar aqui um e-mail, são dados da minha identificação, tá? E depois vou escolher o curso. Vou simular aqui o preenchimento de uma disciplina do curso da enfermagem, da medicina, desculpe. Seleciono aqui medicina, coloco avançar e vou escolher a minha disciplina que eu quero preencher nesse momento. Vou escolher aqui doenças infectoparasitárias, fiz a minha escolha e aí eu vou partir para dados específicos sobre a disciplina. Neste item 5, eu vou responder, né, qual é a data prevista para o início das atividades práticas, ou seja, quando que eu vou começar as práticas no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Digamos, né, que a gente tem uma disciplina que inicia só no inicia logo no início do semestre. Eu vou lá marcar e vou colocar aqui, por exemplo, dia 2 de dezembro, o início. Tá? Em seguida, né, eu vou marcar aqui a data final prevista para atividades práticas. Né? Então, se você tem uma disciplina onde as práticas terminam 2, 3 semanas antes do término do período, você vai marcar exatamente a data prevista para o término. Tá? Não vamos considerar aqui períodos de avaliação, de prova, de recuperação. Então, vou selecionar exatamente o dia previsto, tá, para o término das atividades práticas. E aqui sinalizei. Existem situações, como nossos estágios supervisionados, onde as atividades começam exatamente no início do semestre, do rodízio, e vão até o final, né, do rodízio, porque são eminentemente práticas. Então, basta aqui só colocar o início e o término do período. Aqui, né, nós vamos preencher um dado que é bastante importante e que requer alguma atenção. Então, aqui temos a informação sobre o número de turmas da disciplina. A questão é que o número de turmas gerados no CIGA ele é organizado de forma muito heterogênea. Tem gente que subdivide grupos, outros não, dentro do CIGA, outros só fazem isso na prática. Então, para que a gente tivesse uma referência, o que é que nós definimos como uma turma? Eu tenho uma disciplina, tá, que ela se divide em duas, com dois grupos de alunos que têm horários de atividades práticas diferentes. Tem uma grade de horários diferentes. Quando isso ocorre, eu estou chamando de turma, ou seja, grupos, né, que estão na mesma disciplina e que têm horários diferentes, eu considero como turma. Vou dar um exemplo semelhante a esse exemplo que está aí no item 3. Né? A disciplina tem 60 alunos, esses alunos se dividem em duas turmas, cada uma tem um horário de aula. Então, neste caso aqui, eu tenho duas turmas. Seleciono aqui duas e avanço. Vou marcar o horário da prática de uma dessas duas turmas. Tá? Vou marcar aqui como se a atividade fosse na segunda de manhã.
e vou avançar. Lembrando que para cada turma eu tenho que realizar um preenchimento. Se tem horários diferentes, assim que eu terminar o formulário, eu vou retornar e vou preencher o horário da outra turma. Depois da divisão em turmas, né, existem também algumas situações onde mesmo essa turma, com 30 alunos, por exemplo, para atividades práticas, ela vai precisar ser subdividida. E é exatamente sobre isso, né, que a gente vai arguir nesse momento. Então a gente vai perguntar aqui se essa turma de 30, naquele horário, vai se dividir em 2, 3 subgrupos com professores diferentes. Então, se eu tenho essa situação, tá, onde eu tinha 30 alunos na turma e houve uma subdivisão para que eles fiquem com 3 professores diferentes nas atividades práticas, eu vou marcar aqui que existe subdivisão em grupos e depois vou dizer que há 3 subgrupos, porque eu dividi essa turma em 3 professores. E aí depois aqui no final eu vou colocar aqui quantos alunos ficam mais ou menos em cada um desses subgrupos, né? Fazendo uma conta aqui, se for uma divisão por equânime, né? Eu teria 10 alunos em cada um dos subgrupos. Apertei avançar e aqui já terminei o preenchimento da primeira turma no nosso caso. Vou enviar aqui e vou depois clicar neste link aqui para retornar e fazer os preenchimentos da segunda turma da minha disciplina, tá? E nós estamos à disposição dentro da gerência de ensino e pesquisa para auxiliar no preenchimento, né? E temos certeza que com essas melhorias no sistema de informação nós teremos um melhor desempenho nas nossas atividades práticas. Tá? Agradecemos e contamos com a colaboração e ajuda de todos.